Olá, empreendedor, tudo bem? Vamos para o resumo das palestras que aconteceram no quarto dia da Semana do Empreendedor Sebrae. Ontem foi um dia bem interessante de palestras. Inclusive, ontem foi dia do empreendedor, né? Parabéns a todos nós que empreendemos, que somos empresários, que temos atitude empreendedora. E ontem tivemos 3 palestrantes, foram chamados Shark Tanks, os tubarões, do canal Sony e da Band, que apresentam um programa em que eles vão buscando ideias para investir. As palestras de ontem foram da Cristiane Arcangeli, que é uma das maiores empresárias do setor de cosméticos, beleza e bem-estar do Brasil. Tivemos também o Robson Shiba, que é dono da rede China Inbox, ele é diretor, fundador. E também a Camila Farani, que é hoje uma das maiores investidoras anjo do Brasil. Investidor anjo, para quem não sabe, é aquela pessoa que investe em startups, que avalia ideias, mais ou menos a mesma coisa que eles fazem lá no programa Shark Tank Brasil. Avaliam boas ideias e investem nessas ideias com a esperança de um retorno futuro. As palestras de ontem foram bastante inspiradoras. Foram 3 pessoas, cada um contando a sua história de como começou. E foi algo mais do que uma lição de empreendedorismo, foi algo inspiracional também para a gente entender como as coisas funcionam, as dificuldades pelas quais eles passaram e como eles superaram isso para chegar onde estão hoje. Para a gente foi essa informação de bastante valor. A gente fica um pouco desanimado, fica triste, fica achando que não vai dar certo, fica com medo. E é legal de você ver as pessoas que palestraram ontem no nível que eles estão, e saber que eles passaram pelas mesmas dificuldades que muitas vezes a gente se encontra hoje. Então vamos lá ao resumo da nossa primeira palestra. A primeira palestrante da noite foi a Cristiane Arcangeli. Ela é uma das maiores empresárias do setor de cosméticos e contou pra gente um pouco da história dela. Ela falou sobre a dificuldade que era empreender naquela época no Brasil. A gente acha que hoje é difícil, mas ela falou que na verdade na época dela era bem mais difícil. Ela passou por 10 crises, dessas 10, 3 com mudanças de moeda. E quando você vê a história dela e vê o momento em que nós estamos passando, nós estamos vivendo no Brasil nos últimos 20 anos, que ela falou desde de Fernando Henrique para cá, que a situação está tranquila, tá boa, né, para o que era na época que ela começou a empreender. Então ela começou como dentista, né, ela é dentista de formação. Ela teve a ideia de fazer shampoos naturais. E o que foi que ela fez? Ela pegou a cadeira de dentista dela e vendeu, eu acho que foi $16 mil, e comprou uma batedeira industrial de uma padaria que estava fechando, contratou uma química e começou a produzir shampoos naturais. Eles tinham a base química e a essência natural. E a partir daí, ela fundou uma empresa chamada Fitoervas, com a qual ela lançou o primeiro shampoo sem sal do Brasil. Então ela já começou inovando. E aí ela contou os momentos, os percalços pelos quais ela passou, inclusive no momento em que Collor confiscou a poupança, né, as contas correntes do Brasil todo. Ela estava no avião, indo para o Rio de Janeiro, quando isso aconteceu, e não tinha nenhum dinheiro, nenhuma moeda brasileira na mão na época, no momento. Ela só tinha dólar. E quando ela pousou lá no Rio de Janeiro, o dólar não valia nada, falou que valia menos do que uma pedra. Ninguém queria aceitar o dólar dela. Então ela não conseguiu pegar um táxi, ela ficou umas 2 horas tentando achar uma maneira de chegar no apartamento dela para poder tomar pé da situação, saber o que estava acontecendo, e a partir daí ela viu o que poderia fazer. E nesse ponto foi bastante interessante, porque ela, um pouco antes disso, ela contou a história da Mesbla. Ela foi apresentar o produto dela na Mesbla para a compradora e estava lá tentando convencer ela a comprar alguma quantidade, e passou a diretora de compras e viu ela na entrevista lá com a compradora e notou que eram produtos naturais. E essa diretora de compras já tinha visto na França a venda desses produtos e que era muito boa. Então ela chamou a Cristiane lá na sala dela, conversou com ela e fez um pedido para 42 lojas da Mesbla no Brasil todo, para expor esse produto no centro da loja. Então ela voltou, os pedidos eram feitos em impressoras matriciais. Ela disse que voltou como se fosse um catálogo de páginas amarelas na mão,
para poder produzir. Ela já tinha pego um empréstimo do banco, estava toda enrolada, mas aí ela deu um jeito, comprou outra máquina e conseguiu entregar os produtos para a Mesbla. E foi a partir daí que deu clique, que deu a virada de chave no negócio dela, segundo o que ela contou para a gente. E nesse momento de crise, nesse momento do confisco, as pessoas não tinham dinheiro, todo o dinheiro estava bloqueado. Então começou a faltar produto nas gôndolas dos supermercados, porque as empresas tinham dinheiro investido numa corretora e o dinheiro dessa corretora também estava bloqueado. Eles não conseguiam comprar matéria-prima para produzir, para poder entregar no supermercado. Os supermercados ainda continuavam vendendo, tendo atividade, porque eles recebiam dinheiro vivo, né? Então era mais fácil para o supermercado ter dinheiro em caixa para fazer o negócio girar. Só que ela sempre investiu em estoque. Ela tinha um cuidado muito grande com o estoque dela. Ela falava que o estoque era como se fosse o banco dela. Eles tinham que ter um cuidado como se estivessem tirando o dinheiro da conta. Então tinha que ter todo um controle para poder operar aquele estoque. E foi isso que salvou ela. No momento da crise, em que do confisco, que as pessoas não tinham como produzir os bens para colocar para vender, ela tinha um estoque enorme, tinha muita matéria-prima e ela conseguiu ir produzindo os produtos e entregando nesses supermercados para vender. E foi um momento em que ela triplicou o número de vendas, mesmo com o confisco, mesmo com a crise, porque ela tinha uma estratégia de negócios diferenciada. E com isso ela se tornou líder de vendas do mercado de produtos naturais. Naquela época anunciar era muito caro, até hoje é, mas hoje em dia a gente tem internet que acaba barateando um pouco esse processo. Na época dela, o que ela fez? Ela criou eventos para atrair as pessoas. Ela criou o Fitoervas Fashion, que foi um evento que precedeu a Semana de Moda de São Paulo, São Paulo Fashion Week. Então, ela que idealizou esse evento com o objetivo de fazer as pessoas conhecerem a marca dela. E com essa estratégia, ela conseguiu economizar muito dinheiro, porque era muito mais barato do que fazer propaganda naquela época, e ela conseguiu se tornar líder de vendas no mercado de produtos naturais. Um outro ponto em que ela atribuiu o sucesso da empresa é a inovação, como foi quando ela fez o primeiro shampoo sem sal e também quando ela inovou com a tampa. Antigamente as pessoas abriam o shampoo e ficavam com a tampa numa mão e o shampoo na outra. E aí, como é que as pessoas faziam para lavar o cabelo? Então ela teve a ideia de fazer a tampa chamada flip top. É aquela que a gente usa hoje, qualquer shampoo tem, você abre a tampinha, usa o shampoo, coloca na cabeça e está com uma das mãos livres para poder se higienizar. Avançando mais na palestra, ela falou sobre o momento em que Collor resolveu abrir o país para a importação. E ela era uma empresa de cosméticos brasileira, de produtos naturais, e de repente se viu com a concorrência de produtos estrangeiros, ditos de maior qualidade, de marcas mais conhecidas. E aí, o que fazer nesse momento? Então ela resolveu abrir uma distribuidora de produtos de cosméticos importados, a PH Arcangeli. Com essa estratégia, ela conseguiu se tornar a maior atacadista de cosméticos importados do Brasil. Ela mudou o foco. A partir daí, ela tinha um outro problema, que era como fazer para escoar esses produtos. Ela tinha muitas marcas que ela gerenciava, mas como fazer esses produtos chegarem até o consumidor final? Não existiam lojas especializadas nisso. Eram os próprios perfumes, os cosméticos eram vendidos em farmácias. Então ela teve a ideia de fazer perfumarias de padrão internacional para poder levar esses produtos até o consumidor final. E ela teve a ideia de fazer franquias dessas lojas. Teve um amigo que aconselhou ela a não fazer isso, porque como estavam entrando muitas marcas estrangeiras, iria existir uma concorrência e ela não conseguiria fazer com que essas franquias trabalhassem dentro do padrão que ela queria. Mas ela discordou. Ela fala que a gente que é empreendedor, a gente acha que sabe tudo, né? As pessoas falam a gente que não, é melhor não fazer isso. Mas nada, eu sei o que eu estou fazendo, eu vou lá e vou fazer. E ela fez e realmente não deu certo. Ela tinha um layout para a loja, tinha um esquema, cada produto tinha que estar do lado de um outro produto específico. Ela passou toda essa metodologia para os franqueados dela. Só que o que aconteceu? Chegava um concorrente com um produto novo, outra marca, e oferecia para ela mais dinheiro para colocar o produto naquele determinado ponto da loja. E aí a pessoa não pensava duas vezes, tirava lá o produto dela e colocava outro produto que estava dando um retorno melhor. E aí ficou provado que realmente não funcionava, que não dava certo,
E ela disse que aprendeu uma grande lição, que é ouvir as pessoas mais experientes do que nós em determinadas áreas, aprender com as outras pessoas. Isso é muito importante. Em 2006, ela abriu uma outra empresa, a Ecosméticos. Essa empresa se diferenciava da Fitoervas que ela vendeu no seguinte quesito: a Fitoervas ela tinha uma base química com uma essência natural. Já a Ecosméticos era todo natural. Ele tinha uma base natural com uma essência natural também. Então, era a primeira linha de cosméticos orgânicos e naturais do Brasil. Essa empresa deu um salto de vendas e em 18 meses ela foi vendida para a Hipermarcas, que era uma empresa que administrava mais de 80 marcas aqui no país de cosméticos. Então ela se associou a essa empresa, a Hipermarcas, e começou a trabalhar não só com a marca dela, a Ecosméticos, como com diversas outras marcas. Acabou que ela não se adaptou, ela achou que era melhor continuar fazendo o que ela mais gostava de fazer, que era trabalhar com a Ecosméticos, e ela fez um acordo com o dono da Hipermarcas para recomprar a Ecosméticos e continuar a saga dela de empreendedorismo. E aí ficou tudo certo, tudo combinado para que fosse assim. E quando chegou no último momento, esse amigo dela chegou e disse: ó, tenho duas notícias para você, uma boa e a ruim. Qual é que você quer primeiro? Ela falou: manda logo a ruim. Bom, a ruim é que eu não vou poder mais te vender a Ecosméticos, porque eu tenho aqui um investidor, esse investidor mexicano, ele colocou mais de 300 milhões no nosso negócio e ele adora a Ecosméticos. Então eu não vou me indispor com ele por causa de uma marca, então não vou poder mais te vender. E ela ficou arrasada: poxa, o que é que eu vou fazer agora? Eu só sei fazer isso, eu estou desempregada. E ele falou: bom, a notícia boa é que na verdade eu vou te pagar 3 vezes o valor que a Ecosméticos vale. Eu vou comprar a sua parte por 3 vezes o valor. Ela: então tá bom, beleza. Então ela pegou esse dinheiro e foi para o Japão, passar umas férias lá, esfriar a cabeça. E chegando lá, ela entrou numa loja de cosméticos, e começou a ver várias coisas interessantes, só que ela disse que não sabia ler japonês e ficou meio perdida. Ela saiu comprando as coisas que ela achou interessante, levou para o hotel, jogou lá em cima da cama e pediu para o amigo dela para traduzir o que era aquilo. E aí ele começou a explicar a ela o que eram aqueles cosméticos, né? Na verdade eram colágenos, era um conceito novo, era um conceito de aliméticos, que eram alimentos que você ingere e que causam um bem-estar, um rejuvenescimento, tem efeito cosmético no seu corpo. Então ela teve a grande ideia a partir daí e começou a trabalhar com aliméticos, que é basicamente você ingerir colágeno nos alimentos que você consome no dia a dia. Então você tem bala com colágeno, você tem chocolate com colágeno, você tem um built drink, que é uma garrafa, você não tem mais nada ali dentro do que água, e na tampa você tem os sais minerais, e no momento que você vai beber, isso tudo é misturado para você ingerir e conseguir absorver as vitaminas, que é a única maneira que você tem de não degradar a vitamina quando você coloca ela em contato com a água. E, mais uma vez, uma empresa de grande sucesso, ela tem essa empresa até hoje. E, além disso, ela também é apresentadora do Shark Tank Brasil, que é o programa que busca ideias inovadoras para poder investir. Essa foi a história dela, uma história bem interessante, uma história bem empreendedora. E um dos pontos que ela mais frisou é a necessidade de inovar, de estar sempre atento com as necessidades do mercado e de fazer produtos que as pessoas queiram comprar. A próxima palestrante da noite foi a Camila Farani, que se intitula Um Empreendedor em Série. Ela também contou a história dela, de onde ela partiu e o que fez ela chegar até onde ela está hoje. Hoje ela é uma investidora anjo, uma das maiores do Brasil, e tem um e-book ensinando às pessoas como resolverem problemas que a sociedade precisa. Eu vou falar um pouco mais sobre isso, mais lá no final da parte da apresentação dela. Quando ela tinha por volta de 16 anos, a mãe dela abriu uma charutaria, por influência do tio. Ela perdeu o pai muito cedo, por câncer de pulmão, e o tio dela tinha algumas posses e sugeriu à mãe dela que abrisse uma charutaria, porque gente que tinha dinheiro fumava charuto. Então ela alugou um espaço dentro de um shopping, e nesse shopping passava por volta de 140 mil pessoas por mês. Então ela tinha um movimento muito grande e a charutaria funcionava bem, tinha um faturamento bom. Até que a Camila, por volta de 21 anos de idade mais ou menos, ela teve a ideia de vender café gelado dentro dessa charuteria.
E a mãe não incentivou ela, achou que não ia dar certo e tal, mas ela insistiu e fez meio que uma aposta com ela, que se ela conseguisse aumentar o faturamento da empresa em 30%, que a mãe daria para ela uma participação na empresa, na charutaria. E ela foi lá, correu atrás e conseguiu fazer com que a empresa rendesse 28%, vendesse 28% mais naquele mês. E estava próximo dos 30%, ela foi lá, conversou com a mãe e acabou dando certo. E a partir daí, elas começaram a comercializar café gelado. Algum tempo depois, ela tinha de 24 para 25 anos, ela resolveu abrir, as pessoas começaram a pedir, na verdade, comida saudável. As pessoas entravam lá para tomar café gelado e ela começou a notar uma demanda grande por comida saudável, as pessoas queriam comida saudável. Só que ela tinha um problema, o nome do estabelecimento era Tabaco Café. Então como é que ela ia conseguir vender comida saudável no estabelecimento chamado Tabaco Café? Então ela resolveu abrir um outro estabelecimento para fazer a comercialização desses alimentos. A mãe não quis entrar como sociedade, nem os irmãos, então ela resolveu fazer isso por conta própria. Ela foi lá, abriu a loja, fez todo o procedimento que precisava ser feito e quando chegou o primeiro cliente, o cliente perguntou para ela: aqui vende sorvete? Ela ficou muito frustrada, muito chateada, porque a ideia era um restaurante de comida saudável em que as pessoas iam procurar sorvete. Por quê? Ela confessou que foi o primeiro erro que ela cometeu como empreendedora. Ela não fez um negócio para os clientes, ela fez um negócio para ela. Ela mostrou a foto do estabelecimento, como é que era, as pessoas todas de roxo e branco. Era um negócio que realmente lembrava uma sorveteria. O resultado disso foi que ela ficou 3 meses sem faturamento praticamente. Ela faturou R$ 1.500 no primeiro mês, R$ 1.800 no segundo, e no terceiro ela disse que empatou com o primeiro mês. E ela não sabia o que fazer. O pessoal falava: faz panfletagem, entrega panfleto pela rua. Ela não queria fazer isso. Então o que ela fez? Ela fez os panfletos e começou a colocar debaixo das portas dos estabelecimentos de lá desse shopping. Eram 1.600 estabelecimentos mais ou menos. Ela reformulou o posicionamento dela, mudou o nome da loja para Farani Fresh Food, e no 4º mês ela já tinha fila na porta de pessoas querendo almoçar no restaurante dela, e no 5º mês ela atingiu o ponto de equilíbrio. 2 meses depois disso, o presidente da Mundo Verde chamou ela para uma conversa. Disse que gostou muito do modelo de negócio dela e que queria copiar esse modelo de negócio para Mundo Verde também. E aí deu 2 opções a ela. Primeira, você se junta a mim e a gente faz a coisa acontecer. Ou segundo, eu vou engolir você. E aí ela ficou doida, porque ela tinha 2 meses que o negócio estava dando certo, ela não conseguia trabalhar direito nem no negócio dela, como é que ela ia fazer parte de um outro negócio? Mas aí, aconselhada pela mãe e pelo marido dela na época, ela resolveu entrar na Mundo Verde. Ficou lá mais ou menos por 1 ano e meio, e até que ela percebeu que não era o que ela queria fazer, que ela queria realmente seguir o caminho dela, investir, fazer as coisas que ela tinha vontade de fazer. Quando chegou lá, ela disse que não sabia o que era um DRE, um balanço patrimonial, o que era um CMV, e que tinha que ter uma pessoa para explicar a ela o que era aquilo, que ela ficou muito preocupada com isso. E o presidente falou: não tem problema, a gente quer na verdade a sua expertise, o que você aprendeu ao longo desse tempo. Isso aí é detalhe, você vai aprendendo ao longo do tempo. E hoje ela entende, ela sabe como funcionam essas coisas todas, mas o grande sonho dela era realmente empreender, fazer o que ela tinha vontade. Então, 1 ano e meio depois, ela saiu da Mundo Verde para montar a MIA, que é Mulheres Investidoras Anjo. Ela tem essa empresa até hoje com o objetivo de investir em startups que têm ideias inovadoras, com o objetivo de conseguir um lucro, um retorno sobre o investimento muito bom em alguns anos. Hoje, ela é uma referência nacional em investimento anjo e tem um capital previsto de investimento para o ano de 2018 já de 14 milhões de reais. Ela criou um e-book num site chamado Algoritmo do Sucesso. Ele tem mais ou menos 80 páginas, está disponível para download gratuito para quem quiser. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo para quem se interessar. E a ideia desse e-book é basicamente ensinar você como resolver problemas para a sociedade. É como se fosse um algoritmo, né? É um passo a passo do que você precisa fazer para criar, para ter ideias inovadoras e para implementar isso para o bem da sociedade.
Essa foi basicamente a palestra da Camila Farani, e ela disse algumas frases de impacto e gostaria de destacar aqui. Uma delas, a primeira, foi: todos os caminhos estão errados quando você não sabe onde quer chegar. Isso lembra bastante Alice no País das Maravilhas, né? Se você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho serve. A segunda frase é que ou você tem uma estratégia ou você vai ser a estratégia de alguém. E ela diz que não tem nada de errado em você ser a estratégia de alguém, você ser um intraempreendedor. Foi o conceito até que a Cristiane falou na palestra anterior, de que hoje em dia está surgindo um novo conceito, que é você ter empreendedores dentro da sua empresa e não só funcionários. O que é isso? O empreendedor, o intraempreendedor é aquela pessoa que está dentro do negócio e que faz o negócio acontecer. Ele não fica esperando receber ordens para poder executar e quando dá o horário dele ele vai embora. Em contrapartida, as empresas dividem os lucros, dividem a sociedade com esses intraempreendedores. Então as pessoas têm o seu salário fixo e têm uma participação sobre a produtividade que ela gera para a empresa. Então quanto mais a empresa crescer, mais aquela pessoa ganha. É uma maneira dela empreender sem assumir o risco de ser o dono do negócio. É um modelo de negócio bastante interessante também. Outro ponto que eu achei interessantíssimo foi quando ela falou sobre o medo. A única diferença entre as pessoas com coragem, que vão lá e fazem as coisas acontecerem, das que não fazem, não é o medo que uma tem e a outra não tem. Na verdade, é o que a pessoa faz com esse medo. A pessoa que empreende, ela ainda tem medo, só que ela age apesar do medo, enquanto as pessoas que não agem se deixam paralisar pelo medo. A próxima frase citada foi: pessoas focadas no realizar são as pessoas que alcançam os seus objetivos. E a última frase, e eu acho a mais importante, é que o único lugar em que sucesso vem antes do trabalho é no dicionário. Então, se você deseja atingir algum objetivo na vida, algum patamar, você precisa ter muito trabalho para poder chegar nesse patamar que você deseja alcançar. A palestra do Robson Shiba, a exemplo das outras, também foi bastante inspiradora. E começou até um pouco antes dele nascer. O avô dele era japonês e veio para cá, para o Brasil, com 15 anos de idade, para plantar legumes. Depois o avô dele abriu uma serralheria e essa serralheria finalmente se tornou num material de construção. O pai dele se formou em odontologia e ele estava sendo preparado para assumir os negócios da família e também estava cursando a faculdade de odontologia. Quando surgiu a oportunidade dele ir para os Estados Unidos com um amigo, e o pai financiou a saída dele para os Estados Unidos, eles foram. E chegando lá, ele foi assaltado, né? Perdeu todo o dinheiro que ele tinha, levaram tudo. E ele ficou sem saber o que fazer. Acabou que ele ficou meio com vergonha de dizer ao pai que tinha sido assaltado, que ia ter que voltar e tal. E ele resolveu procurar um emprego lá nos Estados Unidos. E acabou arranjando um emprego num restaurante de comida chinesa. Engraçado, ele falando que chegou lá para procurar um emprego e aí disseram que tinha vaga, tá, beleza. E quando é que eu começo? Ele falou: agora, entra lá na cozinha e começa a trabalhar. E ele recebia, acho que era por hora, por dia. Então, ele conseguiu um emprego, ficou lá. O amigo dele resolveu também ficar com ele. Ele ligou para o pai, falou que tinha acontecido, que tinha arranjado um emprego e que era uma oportunidade muito boa de estar lá nos Estados Unidos e que ele queria aproveitar essa oportunidade e queria ficar lá morando lá um ano. Aí o amigo dele aproveitou também o ensejo e falou que ia ficar também com ele. Deu a desculpa lá da família, botou a culpa nele, que ele resolveu que ia ficar, né, deixar ele sozinho, não sei o que e tal. E ficaram os dois lá, morando nos Estados Unidos, trabalhando em um restaurante de comida chinesa. Um ano depois ele voltou para poder concluir o curso de odontologia dele, concluiu o curso e se preparando para poder lançar o China Box. Só que nesse período, nesse meio tempo, foi quando o Collor confiscou as contas, as correntes, as poupanças das pessoas. E isso adiou um pouco os planos dele. E nessa de adiar, o que foi que ele fez? Ele começou a pesquisar os restaurantes de comida chinesa. Ele falou que ia meio-dia, ia no jantar, de segunda a sábado, de segunda a domingo. Todos os dias ele estava lá para ver como é que funcionava, quem era o público, quem gostava de comer comida chinesa, para estruturar o negócio dele de maneira que desse certo. Finalmente ele resolveu lançar o restaurante de comida chinesa. Ele tinha acho que 3 consultórios de odontologia, vendeu 2 consultórios desses, pegou o dinheiro e abriu a primeira loja dele, a China Box. Antes de abrir a loja, ele usou todo o network que ele tinha, todas as pessoas que ele conhecia, para poder fazer o negócio dele acontecer. Teve um amigo que fez a marca, teve outro que ajudou a estruturar a loja, e nesse ponto ele queria se diferenciar
das demais empresas, dos demais restaurantes. Como o logotipo dele era diferente, era único, era uma caixinha lá com a marca dele, enquanto os outros sempre tinham um ideograma chinês ou tinham um dragãozinho, era alguma coisa que remetesse à cultura chinesa. Os restaurantes tinham aqueles telhados japoneses também, os pagodes, né? E ele também não queria nada daquilo, ele fez um formato de uma caixinha para criar essa diferenciação de marca. Ele falou que não queria ser mais um na multidão, ele queria ser uma empresa diferente. E assim foi, ele conseguiu se diferenciar e hoje está aí, tem mais de 235 lojas espalhadas pelo país e é uma grande história de sucesso. Algumas inovações que ele implementou no negócio dele foi a cozinha à mostra. Naquela época as pessoas questionavam muito a limpeza do ambiente que o alimento era preparado, as pessoas tinham dúvida. Ele fez até uma brincadeira, falou que as pessoas falam até que é gostoso porque é sujinho, né, tá? Então ele fez a cozinha aberta para que as pessoas pudessem ver onde os alimentos eram preparados e que eles eram feitos com toda a higiene. Também lançou o biscoitinho da sorte, aquele que você abre e ele tem um papelzinho dentro para você ler a sua sorte. E ele recebeu muitas reclamações depois, falando que, poxa, eu fui comer o biscoito aqui, tinha um papel dentro, o pessoal não está sabendo preparar e tal. E a gente deu bastante risada com esse ponto lá. E outra questão, outra inovação foi a mochila de entregas, né? Na época que eles começaram não existia aquele modelo, aquela mochila. Hoje ele falou que é utilizado no mundo todo, essa mochila para entregas. E que ele só fica triste de... Foi um motoboy dele que confeccionou, a mãe de um motoboy dele confeccionou aquele modelo. E só fica triste de não ter participado, né? De não ter entrado como sociedade patenteada essa ideia. Ele abriu a primeira loja dele no dia 8 de 10 de 1992. E a proposta era entregar comida em casa. Hoje em dia a gente chama de delivery. Na época dele ele falou que era televendas ou entrega a domicílio mesmo. E mesmo depois que começou a moda do delivery, quem lançou foi a Pizza Hut, ele falou que as pessoas não falavam delivery, falavam delivery. E ele começou a vender, o forte dele era venda para entregar em casa. E a primeira ligação que ele recebeu foi de uma pessoa perguntando se lá vendia box para banheiro chinês. E aí ele ficou bastante chateado com isso, mas depois as coisas começaram a funcionar. E essas ligações também começaram a vir com perguntas se aquele estabelecimento era uma franquia. Ele falou que não sabia nem o que era uma franquia, mas as pessoas perguntavam, não, é uma franquia sim e tal. E é dos Estados Unidos? Não, é dos Estados Unidos, com certeza. A ideia ele teve lá, então ele acabou dizendo, não, é dos Estados Unidos mesmo e tal. E eu falo com quem para poder conseguir fazer uma franquia? Não, fala comigo. Então ele começou a ouvir as pessoas, e foi um fator que ele colocou que é extremamente importante, que é você ouvir as pessoas. Então ele foi pesquisar para saber o que era uma franquia e como fazer para transformar o negócio dele numa franquia. Nessa pesquisa ele descobriu que as franquias têm que ser autossustentáveis e que tem que ter um mercado de crescimento. Então ele reuniu essas duas características e a partir daí ele foi lançar a franquia dele. A primeira feira que ele participou foi uma feira de franquias em 1994. Ele tinha o objetivo de vender 7 franquias e acabou vendendo 35. E numa dessas vendas, uma pessoa perguntou a ele qual é o organograma da empresa da China Box. Ele falou, tem o telefone e vende yakisoba. Ele não sabia o que era nem organograma. E depois ele foi pesquisar, foi procurar saber. E aí ele entrou numa nova onda de estudo e começou a estruturar a empresa para que ele conseguisse fazer ainda melhor o processo de franqueamento das lojas. O próximo passo que ele tentou dar foi a internacionalização da China Box. Ele tentou abrir franquias na Argentina, e acabou que não deu certo, e tentou abrir franquias também no México, com o mesmo resultado. E então ele entendeu que na verdade o desejo de internacionalizar a empresa era dele. Ele não fez nenhum estudo de mercado, as pessoas não estavam esperando por aquilo e não desejavam, não queriam aquilo. Então ele entendeu que era muito importante, ele já sabia disso, ouvir as pessoas, mas também ouvir os clientes, entregar o que eles queriam e onde eles queriam. Daí então veio a crise mais recente, e ele começou a ter uma queda no número de vendas. E ele começou a associar essa queda de vendas à crise financeira. Só que aí um dia ele resolveu pedir comida em casa, ele gosta muito de pedir comida também. E veio ele e a filha. E aí, filha, pega lá o catálogo pra gente olhar o que é que a gente vai pedir aqui pra comer. E a filha olhava pra cara dele e dava uma risada. Ele, não, tô falando sério, tô com fome e tal, pega lá o catálogo. Ela falou, meu pai não existe mais esse negócio de catálogo, não. Aí ela puxou o celular e aí mostrou a ele o aplicativo do iFood, que lá tinha comida para todos os gostos, tinha comida alemã, comida japonesa, comida chinesa.
E aí observou que ele não estava no iFood. Ele falou, interessante isso. Por que eu não estou? E aí ele começou a procurar saber como é que fazia para entrar no iFood, entrou no iFood. E aí ele notou que a cada loja que entrava no iFood, o faturamento dessa loja aumentava 30%. E aí ele entendeu que o que estava reduzindo as vendas dele não era a crise financeira, mas era a tecnologia. Então ele começou a entrar no mundo digital. Hoje em dia ele investe 30% da verba de marketing dele para o digital e tem uma programação de aumento progressivo com o passar dos anos até chegar a 90-10 para o digital. Então é muito importante a gente também estar atento não só ao que o mercado quer, aos nossos clientes, mas às novas tecnologias e aprender a fazer uso delas para que a gente consiga expandir os nossos negócios e não ficar pelo meio do caminho. Agora está muito em voga, em moda, essa coisa da inovação. E eles falaram um pouco sobre isso. Depois teve um talk show, eles 3 sentados juntos e as pessoas fazendo perguntas e eles respondendo. E uma das coisas que eles falaram, que eu achei bem interessante, foi até o próprio Shiba que falou, foi a respeito da inovação. Que todo mundo fala, você tem que inovar o tempo todo, você tem que fazer coisas diferentes, se diferenciar do mercado. Só que ele gerou uma estatística para a gente que muitas vezes as pessoas não devem estar atentas ainda. Que é o seguinte, cada 10 inovações que você gera, uma, e olhe lá, não funciona, dá certo. Então, inovar não quer dizer que toda inovação que você fizer vai dar certo e que vai ser muito bom. A maioria delas vai funcionar, não vai funcionar, vai falhar. Só que quando ela der certo, vai valer muito a pena. E uma outra questão foi que existem as pessoas inovadoras, existem as pessoas seguidoras. E são estratégias diferentes de negócio. Ele citou um amigo dele que fatura milhões e ele é um seguidor, ele não inova, ele não faz nada diferente. Ele simplesmente pega o que está acontecendo no momento, se adapta àquilo e vai seguindo em frente. E fatura muito bem, obrigado, não tem problema nenhum. Então são estratégias diferentes. Não quer dizer que se você é um seguidor, você tem que ser necessariamente um inovador, você tem que estar na vanguarda. Você pode seguir o que está dando certo e ganhar muito dinheiro também. Ou você também pode ir para a vanguarda e tentar criar algo inovador e a partir daí ter um faturamento bem melhor, bem legal também. E esse foi o final da palestra do Robson Shiba e do 4º dia de palestras do evento Semana do Empreendedor Sebrae. Bom, o que é que eu achei do evento de ontem, das palestras? Foram bem interessantes, foram umas palestras inspiracionais, motivacionais, diferente dos outros dias. Nos primeiros dias nós tivemos aspectos muito mais técnicos de como a coisa funcionava, de como gerir, de como cuidar das finanças. E ontem foi um dia para a gente dar uma reenergizada, né? Aprendendo com a história de 3 pessoas, de 3 grandes empresários brasileiros. E isso mostrou para a gente que eles, no início, eram pessoas como nós, né? Tentando achar uma maneira de empreender aqui no Brasil, de conseguir ganhar dinheiro. E foram batendo cabeça, foram errando, ajustando a estratégia, até que chegaram num modelo de negócio que fazia sentido para eles, que começou a funcionar para eles. Que é exatamente o ponto que a maioria de nós estamos, né? Tentando achar algo que funcione para a gente. Então isso dá uma esperança, né? Dá um acalento de saber que nós não somos os únicos a passar por essa situação. Na verdade, todo empreendedor que alcançou alguma coisa, ele passou por esses percalços ao longo do caminho, e mais do que a dificuldade em si, a própria dificuldade acabou ensinando aos empresários que caminho tomar, que rumo seguir. E de forma que esses problemas, na verdade, foram problemas que foram vencidos e ajudaram bastante no crescimento da empresa. O problema, na verdade, acabou sendo um degrau para a empresa subir. No caso do Shiba, por exemplo, você consegue ver isso claramente. Quando ele viajou para os Estados Unidos, chegou lá e foi assaltado. Então, provavelmente, se ele não tivesse sido assaltado, ele teria voltado antes, não teria ido trabalhar no restaurante chinês, não teria tido a ideia de vir para cá, para o Brasil, e fazer um restaurante chinês. E aí, quando você pega um restaurante chinês com um cara que é descendente de japonês, que foi para os Estados Unidos e aprendeu isso lá, é um negócio muito louco, bagunçado, né? Mas, na verdade, você vê que os inputs que a gente vai tendo ao longo da vida, que a gente viu lá na primeira palestra com o Murilo Gun, vai formando as ideias que nós vamos ter mais para frente, né? Vai gerando criatividade na gente. A gente vai usando nossa imaginação, vai combinando as coisas e vai achando o nosso caminho, algo que faça sentido para a gente. Essa foi a grande lição que eu tirei do dia de ontem, do 4º dia, além
da necessidade de se ouvir o cliente, de estar próximo, não só ouvir o cliente, mas ouvir também as pessoas que têm mais experiência do que você em determinados aspectos, em determinados assuntos. É importante você confiar em você, na sua ideia, fazer ela acontecer, tentar fazer ela girar, mas também é muito importante você prestar atenção nas pessoas que têm mais experiência. Meu pai, ele sempre me disse, a gente pode aprender na prática, com os nossos próprios erros, ou a gente pode aprender com os erros dos outros. Aprender com os erros dos outros é muito menos custoso. Então é muito importante que a gente, como empreendedor, tenha essa visão. A gente nunca teve uma educação voltada para empreender. A educação sempre foi voltada para fazer a gente repetir, robozinhos. E agora, pela primeira vez na história, a gente está tendo mais acesso a pessoas que empreendem, a pessoas que gerenciam empresas, as pessoas que passaram por situações que a gente provavelmente está passando hoje e como elas conseguiram sair disso tudo. Então a informação está aí para quem quiser. A gente só precisa buscar ela e combinar ela de uma maneira que faça sentido para a gente. Porque no final das contas não existe uma fórmula mágica para você empreender. Cada um tem o seu caminho, tem a sua própria forma de enxergar e de ver. Então o que falta é a gente pegar todos esses inputs, todas essas informações e combinar de uma maneira que faça sentido para a gente e seguir em frente. Agir apesar do medo. Foi uma outra informação que eu também achei muito importante. Hoje é o 5º e último dia de palestras noturnas do evento do Sebrae, mas amanhã ainda vai continuar a ter oficinas durante todo o dia, só não vai ter a palestra noturna. E hoje à noite o tema das palestras é Liderança Extraordinária e Marketing Estratégico. Os palestrantes da noite serão a Chantal Abril, que é empresária e influenciadora digital, e o Rodrigo Cardoso, que é considerado um dos maiores treinadores do Brasil. Eu mais uma vez estarei lá acompanhando tudo, anotando, e amanhã trarei mais um novo vídeo com o último dia da Semana do Empreendedor Sebrae. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.